Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e o meu convidado de hoje já esteve na rádio conosco, já compartilhou o seu testemunho e foi uma bênção. Eu falei, eu preciso trazer ele aqui para a nossa audiência também. E ele que é mensageiro das boas notícias. Estou aqui com Mike Dias. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite, obrigado Vanessa pelo convite, estou muito feliz, muito honrado de estar aqui no programa e vamos levar a palavra do Senhor para que muitos corações possam ser tocados neste momento. Amém, eu que agradeço por ter aceitado o convite, né, pela confiança, pela sua disponibilidade e também já, né, agradecer por tudo que você vai compartilhar aqui, porque como eu já conheço a sua história, eu sei que vai ser muito incrível. E eu queria, né, começar perguntando que você nasceu em um lar cristão, eu queria que você falasse também da importância disso para você, como que isso fez a diferença na sua caminhada hoje com Cristo. Bom, eu posso dizer, Vanessa, que eu fui muito privilegiado por Deus, por eu estar num ambiente muito onde muitas pessoas ali são de crença cristã. E vale lembrar, é interessante, que 46% das pessoas que vieram de famílias ou vieram desestruturadas, vieram sem pai, sem a mãe, a orientação ali da mãe. E a imagem da mãe, de um pai, é muito importante. Então, de cada 10 pessoas, 6 vieram de famílias um pouco desestruturadas, né? Então, eu posso agradecer muito a Deus por esse privilégio. A minha mãe, ela veio do berço também evangélico, então ela me orientou, me instruiu, me levou à igreja desde muito novo. Então, posso dizer que, na verdade, minha conversão de fato, Vanessa, ela aconteceu por volta dos meus 15 anos, 16. Porque, na verdade, às vezes a gente acha que porque nasceu num lar cristão, nós já somos cristãos. Só que não é bem assim. Então, na verdade, eu aceitei Jesus com 15 e no ano seguinte já me batizei. Então, pode dizer que foi um processo muito, muito rápido, né? Então, eu tive visões, eu tive momentos com Deus inesquecíveis bem no começo, naquela questão do primeiro amor. E um dos pilares, um dos segredos que um cristão deve manter sobre a sua carreira, sobre a sua jornada, é justamente sobre isso. A luta constante do primeiro amor, né? Que bacana. Então, isso também serviu de base para você ser o Mike que você é hoje, né, na presença de Deus. E algumas famílias ainda não têm esse entendimento da importância, né? Muitos pais não instruem seus filhos também para ir à igreja. Muitas vezes também não vão. Então, faz toda a diferença quando a gente tem esse berço, né? E a gente também quer aceitar Jesus, como você falou, né? Às vezes filho de pastor já nasce cristão, não. Sim. Você também teve o seu processo de conversão, eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso. Pelo jeito você não teve nenhuma resistência, né? Porque aceitou Jesus, depois logo se batizou. Eu queria que você contasse pra gente. E foi muito impactante, porque eu me recordo que quando eu aceitei Jesus, a minha pastora na época, ela era missionária, ela liderava essa igreja e muitos cultos ela fazia o apelo. E eu confesso que ficava com vergonha. E eu, por exemplo, era uma criança muito tímida desde pequeno. E o mais interessante, mesmo sendo uma pessoa muito tímida, as pessoas me perguntavam, mas o que você quer ser quando crescer? E eu não falava aquelas respostas genéricas de criança, bombeiro, policial. Eu falava que eu queria ser, sabe o quê? Pastor. Ô, louco, olha lá. Eu queria ser pastor, porque na igreja que minha mãe me levava, quando eu era muito, muito pequeno, eu tinha o conhecimento ali do pastor, que era o pastor Isaías. Ele ministrava ali na igreja Paz e Vida. Um pastor que eu olhava assim, admirava pela forma que ele pregava, pela forma que ele cuidava das pessoas. Isso me admirou. Despertou um desejo muito grande de servir a Jesus e dar na minha cabeça de querer ser pastor. E hoje eu brinco, não, hoje eu não quero ser pastor não, porque eu sei o fardo que é. Mas se um dia Deus me chamar, né, não tenho por onde fugir, né? Então, desde muito cedo eu tive essa conversão para Cristo. E antes de aceitar Jesus, não, minto, assim que eu aceitei Jesus, eu tive uma experiência com Deus numa madrugada. E nessa madrugada, Deus ele me levava para um alto monte, onde tinha um rapaz muito bem trajado de social. Ele tinha um semblante reluzente muito bonito. E ele estava com um livro na mão. Só que até então não tinha um entendimento do que era a Bíblia. E eu perguntei para ele, o que você está lendo? E ele começou a recitar para mim. Eu lembro que ele recitou muitas, muitas coisas. Eu confesso que o meu testemunho, ele não é aquele testemunho que impacta muito, aquele testemunho de 1, 2 horas. É um testemunho muito curto, mas ao mesmo tempo é um testemunho de grande valor, de grande impacto, mas seja pequeno, foi de grande impacto.
Porque naquele momento que eu acordei do sonho, Vanessa, eu não me lembrava de nada do que ele falou, nada. E eu acordei muito injuriado com aquilo. Acho que foi até proposital, Deus não permitiu que eu lembrasse, porque Deus queria que ele visse em mim uma atitude, uma ação. E eu, quando eu acordei, eu falei, Deus, eu não consigo lembrar do que ele falou. Mas só consigo lembrar que o livro começava com a letra S e era capítulo 3, versículo 5. Aí fui para Sofonias, aí fui para Samuel, fui para Salmos. Aí eu fiquei lendo, não. Aí eu voltei para 1 Samuel 3, capítulo 3, versículo 5, que diz sobre aquela história que Samuel estava indo dormir e Deus chama Samuel. Só que, na verdade, Samuel achava que era Eli, só que era o próprio Deus que estava chamando Samuel. E assim, eu era uma criança, um jovem, um pré-adolescente, digamos assim, que eu não abria muito a Bíblia para ler. Então, o máximo que eu sabia era a localização de achar ali Salmos 23, Salmo 91, que são um dos mais conhecidos, né? E quando eu abri a Bíblia no mesmo dia, quando eu acordei do sonho, eu fui lá, 1 Samuel 3. Aí quando eu vi lá no título, lá, Deus fala com Samuel em sonhos, eu pude perceber que era Deus falando com Mike em sonhos. Então, na história real, Deus estava chamando Samuel. Falou assim, Samuel, ei, acorda que eu tenho algo contigo. E ele achava que era o profeta Eli, o seu mentor. E eu pude perceber que era o próprio Deus me chamando num sonho através de Samuel. E eu até costumo dizer e comento até com a minha mãe que um dia que eu tiver um filho e ele for homem, vai ser chamado Samuel. Em homenagem a esse chamado que Deus colocou em mim. Sim, e bacana isso, porque você procurou ali, na letra S é algo que fazia sentido para você lembrar o que Deus tinha falado. Você sentiu sede, né? Você quis descobrir o que Deus tinha para você. Então, naquela noite foi o seu despertar, assim, foi o start para você começar a viver mesmo assim nos caminhos de Deus, porque pelo que eu entendi, você ainda não tinha uma vida firmada nos caminhos de Deus, né? Não tinha. Então, esse foi o pontapé inicial, foi o start. Mas é claro que por mais que eu sempre vivi como, digamos que um peixe dentro do aquário. Então, digamos que foi muito fácil, não que seja impossível nada para Deus, mas digamos que facilitou o caminho de Jesus me pescar no aquário. Porque já era dentro de mim, nunca querer brincar na rua. Até minha mãe às vezes falava, filho, pode brincar, se interage. Mas até queria que eu fosse mais proativo em relação a conquistar amizades. Mas eu sempre gostava de viver o meu próprio mundo. Então, nunca fui de beber, de fumar, de cair mesmo assim no mundo. Nunca fui disso. Claro que teve períodos assim da minha vida que eu tive aquela oscilação, que foi em 2019, no qual eu pude conhecer um pouco do mundo, mas ainda com o pé meio com medo de arriscar muito, sabe? Aquele temor, né? Aquele temor. Então, eu lembro uma vez que eu me formei e eu ganhei um presente para poder ir para um dos grandes festivais que acontece em São Paulo, ali no Autódromo de Interlagos. E quando eu fui para esse festival, eu falei para Deus, eu sei que eu estou indo, é um lugar que o Senhor não se agrada, mas me proteja. E ainda eu tive essa noção de falar assim, pelo menos, Deus, por favor, me ajude, né? Me proteja, me guarda. E quando eu estava entrando para o festival, para o evento, tinha milhares assim, de jovens com cartazes, Jesus te ama, Jesus te ama. Ah, falei, Jesus, até aqui o Senhor não está deixando eu curtir um pouco esse mundo. E aí eu entrei para o festival, fui mais para curtir ali o momento, mas mesmo assim ainda tive sempre meus princípios de não usufruir nada ilícito, nenhuma droga, nenhuma bebida alcoólica, então eu mantive ali, digamos que pleno, só curtindo ali o momento. E então falei, Deus, estou aqui ainda, mas continuo me protegendo. Só que o mais interessante é que, digamos que não vou dizer que foi necessário, mas por um lado foi um ponto positivo eu ter ido lá, Vanessa, porque eu pude perceber que eu não sou daqui. Eu pisei o pé, eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu pude perceber, Deus, de fato, o Senhor tem algo comigo. Eu não sou daqui. E naquele mesmo instante, o tempo começou a fechar. Naquela região de Interlagos, uma hora tá sol, outra hora tá chuva, outra hora é tempestade, outra hora é sol de novo. E naquele momento o tempo começou a fechar de uma maneira assim, muito, muito forte. Eu me recordo que muitas pessoas começaram a se abrigar. E aí eu entrei como se fosse uma espécie assim, de um guarda-chuva, de um totem, assim, de uma lojinha. E tinha um rapaz, e assim, muitas pessoas estavam à minha volta. E eu não entendi o porquê que ele se direcionou a mim. Ele não me conhecia, eu não conhecia ele.
Ele falou assim, gente, o mundo tá acabando, ó a tempestade, Jesus tá voltando. Vocês viram lá, né, os crentes falando, aceita Jesus. Ei, você aceitou, jovem? Diretamente para mim. Eu não entendi o porquê disso. Falei, diretamente para mim? Aí, às vezes o inimigo, ele nos tenta em períodos que nós estamos frágeis. Porque talvez seria um momento que eu poderia ter negado o nome de Jesus para aquelas pessoas que estavam à minha volta. Vai me julgar. Só que não. Eu até falei, não, eu já aceitei Jesus, eu sou batizado. E naquela mesma hora ele não teve o que argumentar. Eu falei, não, se for preciso, eu aceito Jesus todos os dias. E então naquele momento eu pude perceber que Deus era comigo. Por mais que eu estava me afastando ali, tentando me afastar dele, mas ainda tinha o meu temor, eu não podia negar o evangelho, não podia negar que Cristo era a minha vida. Então digamos que foi uma passagem muito rápida, uma transição assim muito, muito rápida. Tive essa oscilação, mas quando eu voltei e fiquei firme. Só que tem um detalhe, Vanessa, é que quantos cultos um cristão vai para a igreja, recebe aquela palavra fervorosa do pastor, de um pregador, e ele diz assim, quem quer aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador? Tem pessoas que congregam há anos no mesmo ministério, e às vezes ela está longe da igreja, está longe de Cristo. Ela faz parte do corpo, ela está dentro da igreja, mas ela está longe de Cristo. E eu comecei a ficar forte na presença do Pai, buscando ao Senhor. E chegou um momento em que eu estava na igreja, mas não estava sentindo mais Deus. Deus estava muito longe. E não porque ele se afastou, mas porque eu parei de orar, eu parei de jejuar, eu parei de buscar na palavra. Então isso vai enfraquecer um cristão, de fato, né? E então, quando eu fui perceber, não tinha mais noção de onde eu estava. Falei, Deus, onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Foi então no dia que o meu pastor ele pregou sobre a parábola do filho pródigo. E ele disse, uma palavra assim muito, muito poderosa. E ele falou, o filho pródigo, ele pegou a herança, ele partiu e foi curtir, usufruir todo o seu dinheiro. Mas o segredo é que o filho pródigo, ele sabia o caminho de volta. E aquela palavra foi encher o meu coração, Vanessa. E aí, quando ele estava terminando, eu fiquei pensando, Senhor, ele não vai nem chamar. Porque, às vezes, um pregador, um pastor, ele tem costume de, quando ele sente que a palavra impactou, ele tem costume de chamar as pessoas para ir para frente do altar e ele faz oração para o pessoal receber, em prol das pessoas que receberam aquela palavra. E eu recebi muito aquela palavra. Parece que aquele culto foi literalmente para mim. Eu falei, nossa, eu sou o filho pródigo, pai. E aí ele não chamou. Que era de costume dele chamar. Uma pregação muito boa, ele chamava, vou orar por vocês, quem recebeu a palavra, ele não chamou. Eu falei, Deus, não pode, você não vai tocar no seu filho para chamar, não? E aí ele não chamou. Eu falei, não pode ser uma palavra tão poderosa dessa, ele não chamar. E porque eu acredito que esse ritual de chamar à frente é uma forma em que você tira um cristão da sua zona de conforto. Então, por isso que é importante, é necessário esse ato de coragem. Porque a palavra fala que Deus ele não tem com aquele que é tímido, né? O tímido não herdará o reino dos céus. Então você precisa ser valente, você precisa ser corajoso. E eu fiquei relutando com aquela ideia, assim, não pode ser, o pastor não vai chamar, não é possível. Bem hoje que eu quero ir. No dia que eu quero ir. E aí no final de tudo, ele percebeu que tinha alguns visitantes de fora e ele foi e falou assim, agora vamos pro apelo. Eu falei, vai deixar pro apelo? Não. E aí ele falou assim, quem quer aceitar Jesus? Alguém quer aceitar Jesus? Quer se reconciliar? Aí ele falou assim, alguém quer aceitar Jesus? Ele nem firmou muito na pauta de reconciliar, mas ele foi mais no aceitar como a primeira vez, né? E aí quando eu fui ver, eu já estava lá na frente. Aí ele olhou assim, ele tá estranho. Eu falei, mas filho, você está aqui na igreja há quanto tempo? E eu cheguei chorando nos pés do altar, assim, comecei a chorar. E ele falou assim, igreja, só Deus sabe o que ele tem passado. E de fato, só Deus realmente sabia o que estava passando naquele momento. E então eu falei, Deus, eu estava na igreja. E serviu até de lição para muitos ali dentro. Porque todo mundo me vê ali durante a semana, durante todo domingo, no cultuando, mas ninguém se dava conta que eu mesmo, Mike, estava longe de Deus. E muitos vivem desta forma. E o diabo, o inimigo das nossas almas, ele é muito astuto.
Não acha que ele é bobo. Se você não for mais sábio, se você não procurar sabedoria no Senhor, você será enganado. A palavra do Senhor fala que muitos serão escolhidos e poucos são chamados. E até mesmo os escolhidos seriam enganados. Então eu tive um entendimento de que o inimigo, ele não está lutando para você permanecer ou ir para o mundo. Ele vai preferir que tu fique dentro da igreja, mas que você continue morto espiritualmente, frio, morno. E Deus, ele não tem aquele com que é morno. Ou você seja frio ou quente. Se você for morno, vou me tatear da minha própria boca. Então, ou você é cristão ou você não é. Ou você é crente ou você, de fato, é crente. E então eu tive esse entendimento nisso. Então, esse foi um dos processos assim, que eu tive de aprendizado, de experiência com Deus. Então, pode ser, por mais que eu tenha hoje 24 anos, louvo e sou muito grato a Deus pelas oportunidades que Deus ele tem feito na minha vida. Então, esse foi um dos pontos, um dos pilares, que ainda vou falar mais aqui para frente, no qual onde eu quero dar a introdução a respeito dessa geração de hoje que sofre por um câncer que parece que é terminal, que é a depressão, que é complexo de inferioridade, ansiedade. E eu percebo quantos jovens têm lutado contra isso, até mesmo sozinho, com suas próprias forças. E Deus, ele tem colocado pessoas na minha vida para que me ensinem, para que me oriente. E pessoas que chegam até mim, peçam conselhos, peçam oração. Então, eu acredito que esse foi um dos pontos da minha história assim, que foi uma virada de chave na minha vida. Eu falei, Deus, eu realmente preciso de Ti. Sem Ti, eu não posso viver. Sem o Senhor, eu sou um peixe fora do aquário, eu sou um peixe fora da água. Eu preciso do Senhor. Então, quanto mais você tem a noção de que você precisa de Deus, mais Deus ele vai trabalhar na sua vida. Que legal, a gente vai falar sobre esse assunto que realmente é um tema muito importante. Muitas pessoas, né, muitas famílias vivem esse drama, né, com filhos, até mesmo os próprios pais passam por esse processo e realmente as pessoas precisam de ajuda, precisam muito né, daquele auxílio que vem do céu e muitos não perceberam ainda que a cura, né, muitas vezes está lá. Claro, a gente pode buscar profissionais e isso também é algo que as pessoas devem fazer inicialmente, mas tem um Deus que pode todas as coisas. E também eu quero fazer dois comparativos aqui. Comparativos não, né? Pincelar algumas coisas que você falou, porque você até tentou ali ser do mundo, mas quando a gente tem um chamado, não adianta a gente correr, né? Pode ser no festival, pode ser em qualquer lugar. E Deus vai lá e vai levar a palavra dele de alguma forma. E você teve esse entendimento, né? Você sentiu também no seu espírito que Deus estava falando com você naquele lugar. Muitos testemunhos também de pessoas que estavam na balada ali, bebendo e tal, e do nada, assim, sentiu a presença de Deus e teve esse encontro exatamente num lugar improvável. E é assim que Deus faz. Não tem hora e nem lugar para Ele chamar a nossa atenção para que a gente se volte a Ele. Então isso é muito, muito bacana. E o ponto também, né, principal aqui que você falou, são pessoas que estão na igreja, mas não estão em Jesus. E é muito triste a gente falar sobre isso, porque realmente tem muitas pessoas que vivem dessa forma. Está na igreja, mas não faz parte de nenhum ministério ali, não ajuda na igreja local, exatamente porque está morto espiritualmente. E é o segredo, é a chave, né? Por mais que seja muito óbvio, mas, gente, o nosso alimento é a oração, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, se nós não buscarmos verdadeiramente um pouco no Senhor, nós vamos perecer, né? A gente perece. Sim, e as pessoas têm que entender que tá na igreja, né? Tem que buscar Jesus de verdade, né? Não é só ali fingir que tá lendo a Bíblia, mas chegar em casa e não ter essa continuidade, porque o culto continua depois que sai da igreja, né? Sim. Não é só ali nas quatro paredes, a gente tem que levar isso também para todos os lugares que a gente for. E também teve a questão de Deus começar a te usar, né? Porque você foi para a igreja, meio que desviou, depois aceitou Jesus e chegou a hora de Deus usar você, a sua vida. E que bacana que você disse sim para o seu chamado, porque hoje você vem alcançando muitas vidas, muitos corações. Eu queria que você contasse também um testemunho de quando você estava na sua escola e teve um evento e muitas pessoas aceitaram Jesus. Eu vou deixar ele contar aqui, tá? Para ele pincelar tudo certinho. Eu queria que você compartilhasse com a gente também esse momento, que eu acredito que foi algo para você assim inesquecível. Foi, de fato, foi inesquecível. Eu acredito que se um dos meus amigos da época da escola estiver assistindo, certamente irão lembrar desse episódio. A gente estava até comentando ali, né, por trás das câmeras no backstage, a respeito um pouco dessa introdução minha, de quando Deus ele me deu uma vocação para eu fazer o ID. O princípio, eu tenho esse entendimento de que
Às vezes a gente pergunta, qual que é o meu propósito de fato? Meu propósito é pregar? Meu propósito é cantar? Eu acredito que isso está muito ligado mais à ferramenta. Deus te dá a ferramenta. Assim, Mike, você vai ter a ferramenta de pregar, de levar a palavra desta forma. Amém, Deus, eu recebo isso. Agora o que eu faço com isso? Agora, isso é a ferramenta. Agora vai chegar o propósito. O propósito está ligado não a você, meu filho, mas está ligado às outras pessoas. Então, o propósito nunca se trata de você, mas o propósito se trata das pessoas que estão à sua volta, que precisam receber algo da sua parte que Deus depositou e confiou plenamente na sua mão. E você precisa fazer isso com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, e não colocar debaixo dos panos e esquecer essa ferramenta tão preciosa que Deus colocou. Se você de casa tem uma vocação de louvar, o seu louvor ele pode quebrar cadeias, o seu louvor ele pode chegar a lares, o seu louvor ele pode impactar vidas, a sua palavra, o seu testemunho pode gerar outras vidas, a sua história de vida pode dar ânimo para outras vidas prosseguir adiante. Então, não deixe com que nada sobre a sua vida venha te abater sobre aquilo que Deus te entregou. E se Deus ele entregou algo na sua vida, nas suas mãos, é porque Ele confia, Ele te dá capacidade. Então, não precisa temer, porque a capacidade, a instrução, quem dá de fato é Deus. E aí, logo nesse processo em que eu tive a posse desse entendimento que eu preciso agora, de fato, levar a palavra de Deus. Por que eu tive esse entendimento da palavra de Deus na minha vida? Porque eu me recordo que num culto profético, veio um pastor, ele desceu do altar, ele veio até mim, ele colocou a mão sobre mim, ele começou a orar, ele começou a ministrar palavras na minha vida, palavras, profecias de que eu seria um grande missionário, um grande pregador, um grande evangelista da palavra do Pai. E quando acabou o culto, ele disse que Deus deu uma visão para ele de que entrava um peixinho na minha boca. Eu falei assim, Mike, eu tive uma visão sua, enquanto eu orava, eu via um peixinho bem brilhante, radiante, entrando na sua boca. E, biblicamente dizendo, o peixe ali é o alimento, é a palavra de Deus, né? E eu não me esqueço muito disso, não me esqueço disso. Isso impactou muito, então eu tive o entendimento que era dali, que eu deveria fazer o meu ID. E o engraçado é que eu era muito tímido. Então, eu estar aqui hoje, em frente às câmeras, fazendo live no TikTok, falando de Jesus para as pessoas, era algo para mim impossível. Então, quem dá o dom, quem capacita, de fato é Deus. E logo desse processo de desenvolvimento interpessoal que Deus foi me capacitando, tirando o medo, tirando essa minha, até mesmo teimosia minha de relutar, de, Deus, eu sou muito tímido. E Deus ele foi dando ali oportunidades. O famoso, quem é da igreja, não sei se isso é só termo assembleano, mas dá um beijo na flor. Mike, vem dar um beijo na flor aqui, dá uma palavrinha. O beijo na flor é o famoso, dá só uma palavrinha. Então, eu comecei a desenvolver nisso. Então, a igreja também te ajuda muito a desenvolver. Tanto seja na comunicação, seja no canto, seja até mesmo na questão artística de você fazer um teatro, uma peça, né? A igreja te ajuda muito nesses fatores. É a escola do cristão, né? É a escola do cristão, é de fato. E eu costumo dizer que a igreja é o único lugar, a igreja é o único ambiente que consegue ser dois lugares ao mesmo tempo. A igreja ela consegue ser um hospital e uma escola ao mesmo tempo. A pessoa que entra sem conhecimento da palavra, a pessoa que entra ignorante, ela sai de lá com conhecimento, com sabedoria, ela sai de lá conhecendo a verdade. E a pessoa que entra machucada, ferida, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, ela sai de lá curada e renovada. Então eu tenho muito essa visão que a igreja são essas duas vertentes, né? E depois disso eu comecei a ministrar nas igrejas, tive a oportunidade de pregar também em outras igrejas mais menorzinhas. Eu fui então, Deus ele foi me moldando, Deus ele foi me capacitando, foi me dando discernimento e sabedoria. E sempre à luz da Bíblia. Nunca vou falar aquilo que até mesmo eu penso, aquilo que eu acho, mas eu falo aquilo que está escrito, porque a gente sabe que é o que está dando certo há muitos anos, né? E aí então chegou uma vez falando sobre ferramenta. Assim como foi com Moisés não sabia como libertar o povo da grande convocação que Deus fez para Moisés. E Moisés olhou para o lado, tá, Deus, por onde eu começo? Deus falou assim, filho, o que você tem na sua mão? Um cajado. E Deus olhou para mim e falou assim, filho, o que você tem na sua mão? Eu falei, Deus, eu tenho um celular. Eu falei, então, comece a fazer live agora. E eu lembro quando eu abri o meu perfil do TikTok, Deus falou assim, filho, começa por lá. Porque lá é onde vai ter mais pessoas aleatórias, de você menos imaginar, de todos os cantos do Brasil, vai poder te assistir, você vai levar a minha palavra. Não temas com isso.
Então, eu abri a live, assim que abri a conta, falei assim, Deus, agora eu consagro a Ti essa conta, esse perfil é totalmente seu, voltado para a Sua obra. E eu comecei a fazer live. Nas primeiras lives não entrava quase ninguém. Normal, né? É normal, é o começo de tudo, né? Então, mal pessoas entravam, né? Então, eu lembro que quem fazia o engajamento era a minha irmã, que ficava lá nas curtidinhas lá, compartilhando. Era que dava toda a ajuda, todo o suporte, era minha irmã. E hoje tem pessoas que entram, hoje na live chega a entrar 20, 30 pessoas, eu creio que isso vai aumentar muito mais, porque a ação do reino no mundo espiritual, ela não pode parar. E se um dia também eu parar, a igreja continua avançando, né? Então, se eu paro, se alguém para no ministério, a igreja de Cristo ela não para de avançar, ela não para. E eu comecei a abrir as lives e eu pude ser impactado por muitas vidas, por muitas histórias que muitas das vezes nós somos tão negligentes com aquilo que Deus nos proporciona de bom na nossa vida, que às vezes nós olhamos assim e pensamos, poxa, Deus, está acontecendo isso comigo? Está acontecendo isso na minha vida? Por que, Deus? E a live, por conhecer outras pessoas, eu pude perceber que tem pessoas que estão passando por situações piores do que a minha. Por isso, no começo, eu disse que eu fui uma pessoa muito privilegiada por Deus, por ter entrado no âmbito, no lar cristão, porque muitos não tiveram essa oportunidade. Não tiveram essa oportunidade. Isso é muito triste. Muito, muito triste. Então, eu louvo a Deus por nascer onde eu vim. E eu pude perceber que essas histórias me davam mais força, me davam mais ânimo para poder fazer as lives, levar a palavra de Deus. Isso me gerava impacto cada vez mais. Eu falei assim, Deus, realmente, de fato, eu não posso perder, eu não posso deixar de fazer, eu não posso deixar de fazer o ID. E como eu estava comentando contigo ali, né? Deus, ele te traça uma rota. Ele já pavimentou a terra, você só precisa ter coragem de andar sobre essa estrada que Deus ele já pavimentou, você precisa caminhar por cima dela. Porque Deus, eu acredito que Deus ele te dá pistas do seu chamado de fato. Então, um dos primeiros sinais foi quando eu fiz um movimento escolar, que foi aquela pergunta que tu disse, né? Sim. E aí agora chegou o grande ponto. Eu fazia os pequenos grupos, por eu estudar num ambiente que era adventista, e eu por ser cristão, por levar o evangelho, era muito fácil, né? Para pregar ali era muito fácil. Foi o que facilitou também, né? Então Deus ele me colocou em lugares que estava propício ao meu propósito fluir, sabe? De maneira muito fluida, fácil. Fácil sim, né? Não foi fácil, mas foi uma forma mais leve. Natural, isso. Mais natural. E conforme isso foi passando, eu pude perceber que os amigos da minha volta precisavam de algo a mais. Porque o que eles buscavam no mundo era momentâneo, acabava muito rápido. E teve uma vez em que nessa escola tinha tinham o costume de fazer palestras cristãs e tinha um título que eles davam que era a Semana de Oração. Então eles chamavam um pregador de fora essa temática. Aí eu me recordo que um pastor ele pregou sobre a morte de Jesus na cruz, e as pregações que eu já pude escutar, essa foi uma das pregações que mais me marcou. E na minha escola tinha um auditório muito, muito grande, muito grande. Eu ocupava ali, acho que as 6 salas do ensino médio, tanto manhã quanto tarde. E naquele momento começou a ministrar, a falar que Jesus salva, que Jesus ele morreu por você, ele morreu por suas dores, era para nós estarmos naquela cruz, pagando pelos nossos erros, pelos nossos próprios pecados, mas Deus ele já pagou um alto preço pela sua vida, um preço de sangue. E muitas jovens ali foram em pranto, sentindo a presença de Deus. E eu falei, pai, isso aqui está tão gostoso que isso aqui não pode acabar. E aí foi onde Deus ele me deu a direção de fazer um pequeno grupo. Aí comecei a fazer um pequeno grupo, comecei a chamar de um por um, aí começou bem pouquinho, aí começou a ficar grande. Aí começou uns amigos chamar de outras classes, aí começou a aumentar, a expandir. E só que infelizmente, Vanessa, naquela época todos nós enfrentamos um grande inimigo, um grande adversário chamado TCC.
E esse TCC, de uma forma, tomou conta, então a gente não conseguiu seguir mais adiante, porque o tempo estava ficando muito escasso, aquela loucura, mas o período que eu pude pregar o evangelho, pessoas que entraram sem acreditar na Bíblia, acreditavam num Deus, mas não acreditavam na Bíblia. Passaram a acreditar na Bíblia. Amigas minhas que tinham pai alcoólatra foram libertos através desse movimento que eu tinha feito. E muitas pessoas foram impactadas com esse movimento. E aí eu lembro que acho que uma das pregações mais glorificantes assim, ao nome do Senhor foi quando o pastor de lá da minha escola me chamou para pregar lá na escola mesmo, no auditório. Eu falei, Mike, vou te dar a oportunidade para você poder pregar. Isso foi numa terça-feira. E o mais engraçado, gente, é que adolescente é muito inquieto. Não pode ver alguém falando algo ali no palco e já quer fazer o fuzuê todo. E eu jejuei nesse dia. Falei, Deus, eu só peço uma coisa. Que o Senhor prenda a atenção de todos eles. E não por mim, tá, gente? Não é porque eu estava lá que eu queria atenção, não. É porque o que Deus colocou na minha vida para eu levar naquele momento era muito importante. Era um alimento que, de fato, ia saciar a alma de muitos ali. Então não foi por mim. Falei assim, pai, eu preciso que todos os jovens sejam impactados pela sua palavra. Então, capta a atenção de todo mundo. Pega a atenção de todo mundo. Esse foi o meu jejum em prol disso. Falei assim, Deus, vou me jejuar aqui, vou me sacrificar para que todos venham ter atenção à sua palavra. Foi simplesmente só pedir exatamente isso. A atenção deles. E aí eu fui ministrando, e chegou no momento de fazer o apelo. E não é de costume fazer isso naquele ambiente. Estava fora do script. Então, eu falei, alguém quer... Eu contei um pouco da minha história naquele dia. Eu falei, gente, alguém aqui quer fazer como eu, que teve a iniciativa de ter a sua vida mudada, transformada. E eu lembro naquele dia, muitas pessoas aceitaram Jesus, saíram dos seus bancos e foram até o palco ali. E o pastor tirou a foto. Ele era pastor e professor, né? Na época ali na escola. Ele tirou foto. E eu cursava curso técnico de TI, né? Ele postou a foto, ele postou no Facebook e falou assim, jovem de TI faz apelo e mais de 30 jovens aceitaram Jesus. Essa foi uma das pregações mais poderosas, mais marcantes na minha vida que eu tive. Isso com 17 anos, gente. 17 anos. Então, Deus, ele confiou algo em mim que eu, olhando para mim mesmo, eu não confiaria de colocar em minhas mãos, sabe? E quando acabou, naquele momento, a pregação, amigos meus que era ateu, se dizia ateu, falaram assim, Mike, você fez quase um ateu subir no palco e aceitar Jesus. Falei, eu não, o Espírito Santo que convence. E o pastor falou assim, Mike, sabe o que mais impressionou? Não foi nem só o apelo que você fez, mas é que você conseguiu prender a atenção de todos. Eu falei, Jesus, era isso que eu precisava escutar. O Senhor foi fiel, o Senhor testificou o jejum que eu fiz, que é o que eu queria, que o Senhor captasse a atenção de todos. Então esse foi o primeiro sinal que eu vi a questão ali de respeito de liderança, de lidar com pessoas. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi quando eu tive a oportunidade de ser líder de jovens da minha antiga igreja. Eu fiquei congregando ali na minha igreja por volta de 2 anos e nesse período, em 1 ano, eu me tornei líder dos jovens. E eu era o mais velho, foi algo que também foi muito bom, facilitou, porque eu tive uma dimensão maior de como funciona a mente dos pré-adolescentes dos 11 aos 17 anos, que era a média ali, né, dos 11 aos 17. Então, lidei muito bem com eles. Então, alguns vinham com crise de, eu tô gostando de tal fulano, aí vinha, mas o que eu faço? Geralmente são essas as perguntas, né? Sempre as perguntas. Que bacana. Deus, então, já começou a te usar desde cedo, e o bacana é que, assim, ele é tímido, então pode deixar, ele vai pregar, então, a minha palavra. É sempre assim, né? Pra gente entender que não é sobre nós, que quem faz através de nós é Deus. Então, Deus sempre vai dar um desafio pra gente que a gente não domina, que a gente nem imagina um dia estar à frente daquilo. Exatamente para mostrar que quem deu foi Deus. E então você ser usado desde novo, e também no Ministério de Jovens, que deve ser um desafio assim tremendo, né? Lidar com pessoas já é difícil, imagina com jovens. Mas isso também, sem dúvidas alguma, também forjou você, né? Espiritualmente falando. Isso me deu muita bagagem. Muita bagagem, tanto de experiência quanto de forma ministerial. Lidar com todo tipo de gente não é uma tarefa fácil. E engraçado, né, que às vezes é algo que eu nunca imaginei. Eu jamais quero lidar com gente.
E aí, de um tempo pra cá, Deus começou a colocar algo no coração de cuidar de pessoas. E eu fazendo live, eu tenho uma amiga, né, que ela costuma dizer assim, Mike, você vai ser pastor. Eu falo, não brinco com isso daí não. A palavra tem poder, não brinco com isso daí não. Então, eu sou evangelístico. Eu quero só levar, não quero ficar preso ali somente ali no ambiente, ali no templo. Eu preciso ir para outros lugares levar a palavra de Deus, né? Então, esse foi um dos sinais que Deus colocou na minha vida, em que eu iria estar mais próximo de pessoas, ia estar cuidando dos emocionais da pessoa. Então, eu sempre levava a pauta daquilo que estava à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, né? Então, eu falei assim, gente, eu vou falar aquilo que... Porque uma coisa que é errada, gente. É errado o ser humano pegar aquilo que acontece na sua vida, transformar em doutrina e aplicar para o próximo. Falar assim, ó, aconteceu comigo, ó, faz isso aí que vai dar certo. Mas não é bem assim, porque a forma que Deus me usou, a forma que Deus ele usa a Vanessa, são situações diferentes. Então, a forma que ele vai usar comigo não é a mesma que vai usar contigo. Mas agora, se você pega à luz da Bíblia algum princípio que está escrito, a gente pode aplicar porque vai dar certo para todo mundo. Vai dar certo para todo mundo. Então, eu tive esse entendimento muito cedo também. Então, quando eles vinham até mim, falava questão de relacionamento, em questão de dependência emocional, questão de crise emocional, eu pude entender porque eu passei por algumas desobediências da vida, no qual Deus falava, filho, esse relacionamento não pertence à minha vontade, e eu insistia. E eu lembro que eu tive o primeiro namoro que eu tive foi um jogo muito desigual, mas ao mesmo tempo foi de muita aprendizagem. Era uma pessoa muito boa, terminamos de forma, de fato, que Deus interviu. Eu escrevi uma carta, detalhei tudo bonitinho como eu queria que fosse o término. Falei assim, Deus, faça somente a sua vontade. Então eu estava numa empresa no qual não me pagava muito bem. Eu estava numa empresa no qual eu não era valorizado de fato. A função que eu tinha para exercer, o dom artístico que Deus me deu como design, não estava fluindo naquele momento. A minha vida sentimental, minha vida financeira, estava tudo uma lástima. Eu estava, assim, sinceramente, sem direção nenhuma. E eu sendo teimoso, querendo lutar com minhas próprias forças. Foi aonde que eu mais quebrei a cara. Então, eu pude perceber que quando nós tomamos uma decisão, uma ação, uma atitude, sem a orientação de Deus, nós vamos se frustrar muito. E o legal é que Deus deixa a gente quebrar a cara. Isso é incrível. E depois a gente vai entender que não tem como ter sucesso nas áreas da vida sem Jesus. É isso que ele faz. Você quer fazer? Faz, mas você vai quebrar a cara. Eu sei que você vai voltar pedindo ajuda. E é essa maneira muito linda de Jesus trabalhar. Por mais que doa para nós aqui, mas Jesus ele se maravilha e ele se admira ainda mais quando a gente aprende. Você aprende com o erro, né? Então Deus, ele literalmente, ele deu a corda. Tá bom, filho, vai lá. Aí só ficou de braço cruzado assim, esperando. Quando eu cheguei, eu falei, Deus, quer saber uma coisa? Eu cansei. Agora, faça a sua vontade. Porque eu entendo que tem pessoas na nossa vida, não é que a pessoa é ruim, gente, mas tem pessoas na nossa vida que são como se fosse uma espécie de Ló. O que Deus, ele falou para Abraão? Abraão, vai, deixa sua parentela e vai só tu, meu filho. Tem uma promessa, e lá eu vou te mostrar o que é. Ele inventou de chamar o sobrinho dele, Ló. E aí começaram a discutir no meio do caminho, resumindo a história, no período que ele estava discutindo, tendo esse desgaste todo, e Abraão, Deus, onde está tu? Cadê o Senhor? Deus, cadê a promessa? E Deus, nesse momento, pode ter certeza que ele vai ligar o modo avião, ele vai ligar o silenciador, ele não vai falar contigo, porque ele está sendo teimoso com ele. Então, Abraão, ele teve um entendimento de que ele não conseguia mais sentir Deus. Ele não conseguia mais prestar atenção em nada, a não ser as brigas que ele estava tendo com Ló. Ele falou assim, Ló, quer saber? Então vai por aqui que eu sigo esse caminho. Então, a partir do momento em que Abraão, ele se retirou ali da presença de Ló, cada um começou a seguir o seu caminho, foi onde Deus veio novamente e falou, Abraão, agora sim eu posso falar contigo. Porque a gente tem aquele costume, jeitinho brasileiro, né? Deus já deu a palavra, mas a gente quer incrementar. A gente quer fazer do nosso jeito, né? Aí não vai funcionar. E não vai funcionar. Porque o que Deus tem com você, ele vai tratar com você diretamente. Então, seja obediente para não sofrer as consequências sem necessidade. Porque a gente passa por caminhos que a gente não precisaria passar. A gente quebra a cara sem precisar quebrar, porque a gente não obedeceu.
Exato, de fato. E eu estava vivendo numa vida assim que tinha alguns lós na minha vida. E Deus falou assim, filho, não é para seguir com essa amizade, com esse relacionamento. E eu, de teimoso, falei assim, não, é assim, pronto. Tá mais na cara que é isso. Minha mãe falou assim, filho, você já orou? Eu falei, mãe, não precisa nem orar, já é a promessa da minha vida. Eu sinto que é. Eu sinto que é. A gente tem muito isso. Essa intuição nossa, que falha muito das vezes, a maioria das vezes falha. Que o coração tem esse sentimento aqui dentro dele, a gente acha que é de Deus. E a palavra do Senhor fala que o enganoso é o coração do homem, né? Então, cabe a nós confiar em nós mesmos 100%, que uma hora vai dar errado. E aí eu tive o entendimento de que tudo na minha vida estava dando errado. Eu já tinha recebido uma promessa que Deus, enquanto estava desempregado, que Deus abriria uma porta muito grande profissional para mim. E hoje, Deus, ele abriu, é a porta que eu estou vivendo hoje. Não tenho dúvida, minha mãe fala a mesma coisa, assim, filha, essa porta que você está hoje, dessa empresa, é uma das grandes empresas e é a porta que Deus abriu. E eu não tenho dúvida que é que Deus abriu. E quando eu estava nesse relacionamento, eu me afastei muito do Senhor, muito. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi muito com Deus. Aprendi a ter fé, aprendi a descansar no Senhor, porque eu estava criando em mim dependência emocional, foi onde eu mais me machuquei. Eu falei, e na época de pandemia, que não podia muito visitar a pessoa e vice-versa, isso estava muito ruim. Então, a pandemia foi uma das fases assim, que a humanidade passou, que não foi só o Brasil, mas foi o mundo inteiro. Então, foi de fato um despertar que Deus trouxe para a humanidade. Muitos acordaram, mas também muitos ficou no comodismo, né? Parece que o que era para virar um grande despertar só ficou mais acomodado alguns cristãos. E eu estava quase me acomodando. Só que aí Deus ele me fez despertar, filho, desperta, tenha fé. E eu comecei a ter muita fé naquilo que Deus ele tinha na minha vida. Então, quando eu comecei a tirar a minha mão e deixar Deus tomar o controle, as coisas começaram a fluir de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil, muito mais leve, muito mais natural. E eu falei assim, Deus, então tá bom. Tá tudo dando errado. Eu não sentia Deus, não estava escutando a voz do Senhor. Falei, pai, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? E eu lembro que na antiga empresa com a qual eu trabalhava, era uma espécie de uma fábrica. E minha ex-chefe, ela estava para ganhar neném. Então, eu que tomava conta ali de uma salinha onde ficava armazenado uns brindes, uns presentinhos, tal, tudo mais. E ela me deu a chave. Disse, Michael, só você tem acesso a essa chave. Desce lá na empresa. Aí eu falei, interessante essa chave aí, né? O que eu vou fazer então com isso? Eu vou transformar aquela salinha de brindes, vou transformar em sala de oração. Legal. E eu entrava dentro daquela fábrica, eu entrei dentro daquela salinha muito pequena e eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei assim, Deus, eu não sinto a sua presença. Pai, eu não escuto a sua voz há um bom tempo. Eu não te escuto, o Senhor não fala comigo mais em sonho. O Senhor não se manifesta, o Senhor sequer quer usar um homem para falar comigo. O Senhor está em silêncio, o Senhor não fala comigo, Deus. Onde o Senhor está me vendo nessa situação? E eu pude ter um amadurecimento espiritual muito rápido. Quando o apóstolo Paulo ele diz que deixei de ser como menino, deixei de andar, deixei de comportar como menino, agora eu sou um homem. O porquê disso? Não é só no âmbito social, do vínculo entre as pessoas, você ser um homem, de se comportar bem perante a sociedade, mas é um comportamento cristão, um comportamento espiritual, um amadurecimento espiritual eu tive naquele momento. Porque um grande segredo de um cristão, o cristão muitas das vezes ele é relacionado como um soldado, como está lá em 2 Timóteo, as cartas de Timóteo, você colocou seu nome no alistamento, meu filho, agora já era. Bota a armadura e segue. Então, isso foi um dos pontos que foi me virado a chave na minha vida. Falei, Deus, eu não te sinto, não te escuto. E eu comecei a lembrar das coisas que Deus ele fez na minha vida. Deus ele deu um livramento de cura para minha irmã de 2 anos, no qual ela recebeu um diagnóstico de uma doença assim, raríssima, onde de 100 crianças, uma tem. E ela teve uma bactéria muito vital assim nas redes sanguíneas, que levou para o coração, levou para o cérebro. Então, o que era para o corpo dela para estar sendo desenvolvido, estava só retardando, retrocedendo. Então, ela já estava perdendo o movimento, perdendo o jeito de falar, estava babando muito. E naquele processo, minha mãe ia para os congressos, ela não questionava Deus, ela tinha fé, ela assim,
ela revisava muito meu padrasto, falou assim, vai lá, cuida dela enquanto eu vou para a igreja. Então, assim, foi um processo assim, de muita luta mesmo. E Deus, ele curou minha irmã. Hoje, minha irmã, eu costumo dizer, se colocar do lado eu e ela, nos 10 anos, ela é muito mais esperta do que eu. E os médicos, na época, falam que é impossível a minha irmã, a Sofia, ter a cura que ela teve. E Deus me fez lembrar muito disso. Falei assim, filho, olha a cura que eu dei para sua filha, para sua irmã. Olha a cura que eu trouxe para toda a sua família. Como você pode duvidar da minha grandeza? Então, são situações da nossa vida que a gente percebe que Deus coloca no nosso caminho que nós não temos tempo a questionar, a murmurar. O que me coube ali dentro foi aceitar a minha realidade e falar, Deus, eu não vou murmurar, eu não vou questionar o porquê, eu vou simplesmente viver, porque eu sei que o Senhor é muito grande para isso. Então, foi naquele momento em que eu dobrei meu joelho, naquela salinha ali mesmo, apertada. Falei, Deus, eu entrego agora tudo em tuas mãos, Pai. Tudo em tuas mãos. O que eu pude fazer, eu fiz. E deu errado. Agora o Senhor venha intervir sobre a minha vida e faça o seu querer. Foi onde Deus ele entrou em cena. No próximo culto, era um culto de Santa Ceia. Eu lembro que eu estava meio assim, apaisando na palavra, não estava nem... Tinha acabado de começar a palavra. E geralmente um pregador ele precisa queimar a lenha, né? Ele precisa começar a pregar para depois ele vir revelando. E o mais engraçado é que ele mal pegou no microfone e ele falou assim, ó, você, menino, tá com a camisa listrada nesse dia. Ele fica de pé, ele desceu do altar, falei, mas Jesus nem começou a pregação, ele já vai... E aí Deus falou assim, filho, ele falou que eu não estava falando contigo, não estava usando as pessoas, e tô usando uma pessoa para falar contigo. Aí esse servo veio até mim, falou assim, ó, eu te vi no seu secreto, naquela sala daquela empresa. Aí pronto, e ninguém sabia disso. Aí foi onde eu chorei, eu falei assim, eu que te digo que abre uma porta muito grande sobre a sua vida. Amém. Então depois daí... eu tive o entendimento de quanto mais cedo você entregar a sua vida nas mãos do Senhor, mais rápido Ele faz as coisas, mais rápido Ele opera. Gente, que tremendo, eu estou impactada aqui. Nossa, e o testemunho também da cura da sua irmã. E Deus tem a forma dele de trabalhar, né? Às vezes até permite algo para nossa família ou amigos próximos para a gente ver depois o agir dele, né? A cura, como foi com a sua irmã, e você fala, poxa, peraí, Deus curou essa enfermidade que aos olhos dos médicos, né, da medicina, seria impossível. Então, se Deus fez isso, olha o que Ele pode fazer por mim também. Sim. Então, você teve esse entendimento também rapidamente de entregar de fato a sua vida para Jesus, se livrar do controle, que a gente entrega a vida para Jesus, mas a gente quer continuar com o controle ali também, né, de reserva, para a gente, às vezes, tentar controlar. E, realmente, quando a gente entrega tudo para Jesus, a gente vê as coisas acontecendo em todas as áreas da nossa vida. Não é só em uma área, não. São em todas. Então, Deus também te presenteou, né, com a porta de emprego. Se quiser deixar também o nome aqui da empresa, fazer o marketing, pode também. E também falar sobre um pouquinho, né, das lives do TikTok, que você vem alcançando vidas, porque a internet é uma ferramenta tremenda. Então, você também passou por esse momento, mas hoje, através das lives, você ajuda pessoas exatamente como fala? Além da depressão, ansiedade, emocional, como chama, gente? O complexo também de inferioridade. Isso, mas tem alguma palavra que eu esqueci o nome, gente. A dependência emocional. Isso, dependência emocional. Então, hoje, Deus te usa também para curar essas pessoas que também passaram por um processo como o seu. O TikTok ele foi um divisor de águas na minha vida. As lives têm ajudado muitas pessoas, que inclusive as minhas lives são todas terças e quinta às 10h30 da noite. Eu tô lá, eu abro minha câmera, começo a interagir com a galera, eu vou falando as palavras que Deus tem colocado no meu coração, preparo um roteirinho antes, eu levo as palavras e as pessoas são impactadas por isso. E porque eu percebi que a geração está sofrendo muito com isso, não só pelo fato de ser notório, mas eu abro muitas vezes enquete. Gente, o que vocês querem que eu abordo? Quais assuntos? Sei lá, propósito, relacionamento, vida emocional. E todo mundo fala, mas que fala sobre vida emocional. E é o que pega muito dos jovens. Muito. Então, posso dizer que eu já passei um pouco por todos esses processos difíceis e delicados. E te digo uma coisa, que uma das coisas em que faz mudar muito a mentalidade do ser humano é toda essa questão de amadurecimento, de uma nova visão de perspectiva de vida, é o ambiente também. O ambiente, ele muda totalmente a sua forma de pensar. Então, quando comecei a conviver com pessoas que estavam mais próximas do meu propósito,
eu pude perceber que as coisas estavam fluindo mais também. Eu tive pessoas, eu tive braços para poder contar como ajuda, entende? Então, eu percebo que as pessoas hoje em dia, elas socorrem, elas vão atrás do socorro, muitas das vezes seja por algo que é muito vã, que é muito... Não, de fato, não existe um retorno de fato em si, porque o evangelho, de fato, é o que transcende o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Então, o nosso espírito que nós carregamos em nós, nada mais é do que o sopro que Deus colocou em você. Então, um budista tem, um ateu tem, um agnóstico tem, um bandista também tem um espírito. Todos nós temos o ponto de contato com Deus. É só você simplesmente, Mike, eu não acredito em Deus. Faça a prova dele. Deus, se o Senhor existe, se o Senhor é na minha vida, Ele vai falar contigo. Porque você tem um espírito, você tem um sopro de vida. Deus, Ele colocou isso em você. Então, uma das coisas assim, que mudou radicalmente assim, na minha vida, de forma drástica, assim, foi eu ter um entendimento de quanto mais rápido eu amadurecesse no ministério, na questão espiritual, mais as pessoas seriam impactadas através da minha vida. E essa foi uma das lições. Porque muitas das vezes vem um problema, a gente murmura, a gente questiona do porquê do problema. Só que muitas das vezes o nível, o estágio que você está encontrando hoje, não é para você questionar, você se rebelar contra Deus, até porque, já te adianto, não vai resolver de nada. Mas Deus te coloca no deserto para você simplesmente aprender com o seu deserto, aprender com as suas dificuldades. Cada um tem o seu deserto, cada um tem o seu vale. Qual que é o seu vale hoje? É a ansiedade. Descanse e entregue no Senhor. Porque o Senhor fala que se até dos lírios ele veste com a beleza de Deus, Deus ele faz questão de tirar um pouco da beleza dele para colocar nos lírios, porque de ti ele não cuidaria. Se é das aves que não colhem nem semeiam, Jesus ele cuida, porque de ti, que é uma pessoa viva, que está com fôlego de vida, Deus não cuidaria. E Deus ele olha o seu problema assim. Deus ele enxerga o seu problema. E eu, por ser jovem, 24 anos, muitas pessoas às vezes olham assim e vê que é uma geração que está fadada ao fracasso. Mas eu costumo dizer que eu olho muito pro lado positivo da coisa, sabe? Eu creio que ainda tem uma geração que está com sede de Cristo. E essa geração que está se levantando hoje é uma geração que vai tomar outra proporção maior, que vai chegar a muitos corações, seja de pessoas de mais idade, seja adultos, seja em crianças, até mesmo em jovens. Eu acredito muito nisso. Então, se você sofre de ansiedade, descanse, não turbe o vosso coração, porque Deus ele foi preparar morada para nós. E o mais interessante é que você tem um grande amigo que você pode contar para tudo, ele vai estar de prontidão para te receber. E o nome dele é Espírito Santo. E é o mais lindo que quando Jesus ele está fazendo as suas últimas menções aos seus discípulos, dizendo, eu vou para o Pai preparar morada. Mas não vou te deixar órfão, porque eu vou deixar... Ele não falou assim, eu vou deixar o Espírito Santo. Ele denominou o Espírito Santo nesse momento como o Consolador. Isso que é o mais lindo. Jesus falou assim, eu vou deixar o Consolador. E de fato, gente, o Espírito Santo ele te consola. Se você permitir com que o Espírito Santo ele entre na sua vida, se você permitir que o Espírito Santo ele toque em seu coração, toque na sua alma que está abatida, que está ferida, Deus ele é um Deus que é capaz de arrancar com a sua própria mão e jogar no lixo, jogar fora, no fundo do abismo, e você nunca mais se lembrar deste mal. Porque eu creio que o Deus que ele apostou em mim, ele viu algo em mim que muitas pessoas até mesmo não viam potencial por ser tímido, por ser muitas das vezes até mesmo excluído, uma criança que tinha os pensamentos totalmente contrários, fora do padrão, não era incluso, porque o ser humano tem essa coisa de querer ter o pressentimento, né? Pertencer a algo, pertencer a um grupo. E Deus ele faz acontecer. Deus ele pega daquilo que as pessoas menos acreditam, mas bota mais Deus ele olha e fala assim, não, eu preciso contar contigo. E Deus ele é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que ele dá uma chance para você de vida. Então, se hoje você acordou com fôlego de vida, não é por acaso. É mais um dia para você tentar acertar aquilo que era para você ter feito ontem. Então, um cristão de verdade não pode titubear sequer nas decisões que Deus tem para sua vida. Se Deus ele deu uma ordem, aceite, agarre. Não fuja, não desobedeça. Porque quando Deus ele disse para Jonas e para a ilha de Nínive, ele ficou assustado,
por a grande missão que Deus tinha na vida dele. Só que ele negou. Então, em vez de ter chegado na ilha honrado, ele chegou vomitado para aquele grande peixe. Então, quanto mais você tentar relutar com o chamado de Deus, pior é. Então, Deus, ele sabe o melhor. Lembre-se que a visão que Deus tem sobre a sua vida é muito maior do que a sua. O seu entendimento é muito limitado diante do que Deus tem para a sua vida. Então, quanto mais tempo você tiver essa noção, quanto mais você ter esse entendimento de amadurecimento espiritual, a sua vida vai ser transformada do dia para a noite. Amém, amém. Que pregação foi essa agora, hein? Já ia até pedir para ele deixar mensagem, mas já deu uma pregação aqui. Eu já recebi muito, mas a gente está quase acabando, mas eu quero que você fale dos seus projetos futuros. Se for segredo, dá uma segurada, então, aí depois numa próxima oportunidade você conta. E também deixar suas redes sociais, canal no YouTube, como você está também no TikTok, reforçar também os dias das lives, porque muitas pessoas estão sendo alcançadas e está sendo muito tremendo. Fique à vontade. Bom, primeiramente, um prazer mais uma vez de ter recebido esse convite. Então vamos lá, gente. Esse convite aqui foi graças a um vídeo que a Vanessa viu no TikTok. Então, como eu digo, alcança muitas vidas. Então, se você tem essa ferramenta chamada celular em suas mãos, se Deus ele te deu uma convocação, faça o ID, cumpra isso, que Deus ele vai te honrar muito. Minhas redes sociais, tanto o Instagram quanto o TikTok, é mike.d, de Mike.dias, Mike com 2i.d. Tá lá tanto no meu TikTok quanto no meu Instagram. E no TikTok, as lives são todas as terças e quintas-feiras, às 10h30 da noite. Então, eu vou estar lá te esperando, caso você esteja vendo esse vídeo, talvez esse corte, futuramente isso aqui vai virar um corte. Então, às 10h30, terça e quinta-feira, vai estar lá a minha live no TikTok, trazendo a respeito pontos sobre a sua vida espiritual, como fortalecer e buscar mais em Cristo Jesus. Muito bem, então amanhã tem live, hein? Já programa aí para acompanhar, porque Deus tem feito maravilhas, milagres. Muitas pessoas até não deu tempo da gente comentar, né? Que pessoas queriam tirar a própria vida, entrou na live e Deus tocou o coração e realmente hoje tem, acredito, né? Uma vida com Jesus, porque nada é por acaso. Mas os projetos vão ficar um pouco em segredo ainda. Talvez numa próxima oportunidade eu revele aqui os projetos em que Deus ele tem encaminhado no meu coração, mas ele já tem dado alguns sinais do que está por vir e eu creio que vai ser grandioso e vai ser para a honra e glória do nome do Pai. Amém. Ele já me contou ali, mas é segredo, não posso revelar. Não pode. Mas Deus com certeza está no negócio, porque Deus honra, né, os filhos dele. E se Amém. Deus te deu a visão, colocou no seu coração, é porque já passou no coração dele primeiro. Amém. Okay. E eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer, né, conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória. As portas aqui estarão sempre abertas. Volte quando quiser, faz os cortes, marca a gente também aí. Com certeza, com certeza. E que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e esse lindo Amém. ministério, que você continue alcançando muitas vidas, muitos Amém. corações. Muito sucesso, Amém. Mike. Amém. Gente, muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe grandemente e abençoe a vida de vocês. Entregue o seu caminho ao Senhor o mais cedo possível, que o demais Ele fará. Somente descanse o seu coração. Amém? Que Deus abençoe. Vanessa, mais uma vez, muito, muito obrigado por essa participação. Estou muito lisonjeado, honrado por esse convite. Uma honra. Espero que voltar mais vezes aqui. Amém. Muito obrigada pela sua participação. E você que ficou com a gente até aqui, acompanhou esse programa incrível, esse testemunho tremendo, né? Tudo que ele compartilhou aqui, que sem dúvidas eu creio que alcançou muito o seu coração. Então se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações e sigam as páginas aqui da descrição abaixo, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. Tchau, tchau!